O sétimo episódio da terceira temporada de Demon Slayer nos apresentou a verdadeira encarnação do ódio, meus amigos, e foi uma bela de uma apresentação. E finalmente tivemos o Tokito saindo da prisão de água, e pô galera, tava demorando, ele tava tomando banho já fazia semanas. Mas será que a gente teve muitas mudanças no anime quando a gente compara com o material original? Se preparem pra ver todas as diferenças entre o anime e o mangá de Kimetsu. E aí galera, beleza? Sete gente, no vídeo de hoje eu quero todos vocês participando aí nos comentários do desafio que eu vou lançar pra vocês. Comentem com a hashtag maldade e me digam a cena favorita de vocês desse sétimo episódio. E muito obrigado, claro, a todos os membros pelo apoio sinistro no canal, e se você também quer ter o seu nome na tabelinha dos membros, dá uma olhada no botão Seja Membro aqui embaixo. Bora de uma vez para as diferenças de hoje. Nesse sétimo episódio da terceira season, nós tivemos novamente dois capítulos do mangá sendo adaptados, sendo eles os capítulos 116 e 117. Esse episódio ele começou com o Tanjiro tentando cortar o pescoço do Hantengo, só que já de início a gente já tem uma diferença notável entre o anime e o mangá. No anime, o fogo na espada do Tanjiro só acaba depois de um tempo, só que no mangá, cara, ele acabou super rápido, e antes mesmo do Hantengo começar a gritar direito, daquele jeito super esganiçado, o fogo da espada do Tanjiro já havia acabado. Basicamente no mangá esse trecho ficou meio confuso, afinal de contas o Tanjiro recém tinha ativado a sua lâmina de fogo, e no anime eles arrumaram tudo isso pra não ficar tão esquisito. Em seguida disso a gente já tem outras duas alterações do material original, uma pequenininha e outra um pouquinho grande. Quando o Tanjiro percebe um ataque a caminho, ele diz o seguinte: merda, está atacando. E no anime eles censuraram apenas para um essa não, lá vem um ataque. Novamente uma mini censurinha, e é uma coisa chata, eu sei. E a outra mudança, que é bem grande, é quando os dragões de madeira aparecem. No mangá nós temos todo um painel gigantesco mostrando os dragões surgindo do chão e se entrelaçando com as árvores em volta ali, porque eles estão numa floresta. E no outro quadrinho a gente já vê a Nezuko salvando o Tanjiro de ser morto pelos dragões. Completamente diferente, porque eles criaram uma cena totalmente inédita de mais ou menos 30 segundos do Tanjiro se segurando e se jogando de um dragão pro outro. Tem até ele fincando a espada neles e só depois sendo salvo pela Nezuko. No anime, infelizmente, a gente não vê esses dragões mixados de certa forma com as árvores. Não que isso seja um ponto negativo, só deixando claro mesmo. De qualquer forma, é um ponto positivo pro estúdio que aumentou o impacto desse momento. Depois que a Nezuko salva o Tanjiro, ela até perde um braço e uma perna, mas logo em seguida ela já regenera rapidamente e a gente não tem nenhuma diferença do mangá pro anime nesse momento. A própria introdução do sexto demônio, o ódio, é igualzinho quando a gente compara o mangá e o anime. É simplesmente perfeito. Em seguida disso tudo a gente tem a explicação de onde que surgiu aquele demônio, e tudo isso é pelo ponto de vista do Genya, que tava vendo tudo acontecendo ali do lado. Essa parte comparando com o mangá também é igualzinha, cara. Os demônios sendo absorvidos pelo Sekido e depois eles se transformando, zero mudanças. E quando a gente finalmente chega no momento da pressão esmagadora daquele demônio pra cima do Tanjiro e do Genya e da Nezuko, é simplesmente incrível. Eles conseguiram melhorar ainda mais o que a gente já tinha no quadrinho do mangá. Já era um momento muito imponente e ficou fantástico no anime. Depois desse momento da pressão toda, a gente tem mais uma diferença do anime pro mangá. Simplesmente a gente teve um diálogo gigantesco que tinha muita informação que foi completamente cortado do anime, galera. E no mangá essa parte dizia o seguinte: quando encurralados, os humanos não são as únicas criaturas que podem liberar uma força explosiva. O demônio conhecido como Hantengo foi encurralado várias vezes. Toda vez que isso aconteceu, suas emoções fortes se personificaram e se dividiram através de técnicas de sangue. Quanto pior a situação dele, mais forte ele fica. Galera, de verdade, eu não tenho a mínima ideia do porquê esse diálogo foi cortado do anime. Eu não sei exatamente como eles contariam esse momento sem um narrador naquela cena, mas de fato eu fiquei bem confuso disso ter sido cortado. Deixem nos comentários as teorias de vocês do porquê que cortaram isso. E agora contando pra vocês mais um momento de um diálogo que foi modificado do mangá pro anime. A gente tem uma parte que o Oni do ódio fala o seguinte no anime: que coisa mais cruel, somente um verdadeiro diabo faria uma coisa dessas. Já no mangá, ele diz o seguinte: isso é pura injustiça, só um selvagem faria isso. Olha, essa é uma mudança que eu acho muito positiva, porque do jeito que ficou no anime, o diálogo em si impactou muito mais. A escolha de palavras foi muito melhor. E outra diferença clara foi na cena do discurso do Tanjiro pro demônio. Enquanto no anime nós claramente vemos os dragões de madeira na frente do Tanjiro, cara, enquanto o Oni tá lá no fundinho da floresta. Já no anime os dragões eles estão atrás do demônio, meio que sob controle dele mesmo, e existe todo um espaço vazio entre ele e o Tanjiro. Seguindo nossa lista, agora a gente tem uma mudança minúscula, digamos assim. Talvez eu nem precisasse comentar sobre ela, mas já que estamos aqui, na última parte do discurso do Tanjiro, ele se dirige ao Oni falando o seguinte: demônio malvado. Enquanto no anime a escolha de palavras foi seu demônio maligno. Muito melhor essa troca, né galera? Pelo amor de Deus. Malvado chega até a ser meio cringe. E agora galera, nós temos um momento que eu queria tirar pra fazer uma leve crítica a Kimetsu, sendo mais específico a esse sétimo episódio, e aproveitar também pra comentar sobre mais uma alteração do material original. Depois que o Tanjiro
Tanjiro termina o discurso dele, o episódio ele tem um corte e quando ele volta, nós ficamos numa cena sem diálogo nenhum, com todos os personagens se encarando. E aí começa um mini papinho do Oni falando pro Tanjiro e perguntando pra ele se algum dos humanos que ele comeu são da família dele. Toda essa cena, todo esse momento, ele não existe no mangá. Foi uma parada criada exclusivamente pro anime. E o que não faz sentido é que toda essa cena tem uma lentidão que não é normal, sabe? Inclusive, muita gente reclamou sobre isso. Parece que o ritmo do episódio ele muda de repente, meio sem motivo aparente, sabe? Talvez precisaram fazer essa cena extra pra encaixar todo o resto de cenas do episódio, pra não acabar talvez no momento errado. Sei lá, fica a dúvida no ar, me digam nos comentários o que vocês acham. E quando a gente segue, meio que a gente encerra o capítulo 116 e começa de fato o capítulo 117. E a gente já começa com mais uma mudança. Basicamente no anime nós temos mais um pequeno diálogo entre o Tokito e o Gyoko, e logo em seguida ele voltando pra dentro do vaso pra investigar o que tem de tão especial naquela cabana perto dali. E acreditem se quiserem galera, esse momento também não existe no mangá. Pode parecer confuso, eu sei, mas é isso mesmo. No mangá, quando a gente volta pro Tokito preso no Kekijutsu, o Gyoko já nem tava mais ali, nem mostrou ele se despedindo ou falando que vai investigar a cabana ou qualquer coisa assim. Nada disso existe. A autora simplesmente, sei lá, esqueceu ou decidiu não mostrar mesmo ele vazando dali e mudando seu objetivo naquele momento. Então mais pontos pro estúdio de Kimetsu por deixar a história mais coesa. Seguindo mais à frente no episódio, a gente tem mais um momento do Tokito usando o primeiro estilo da respiração da névoa. Névoa distante dos céus suspensos. E essa parte, comparando ao mangá, é idêntico, zero mudanças. E agora falando mais uma vez de mais uma modificação nos diálogos dos personagens. No anime, quando o Tokito ele tá aceitando a sua morte, pensando no seu mestre, ele diz o seguinte: eu vou morrer, então ao menos mande 2 Hashiras. Mas esse pensamento no mangá não existe. O que ele realmente fala por lá é isso aqui: mestre, eu vou morrer agora, então boa sorte em preencher aquela segunda vaga de pilar. Totalmente diferente do que foi mostrado no anime, pois é. Sinceramente, é um pouco estranho eles terem mudado essa parte, mas não é tão complicado quanto outras cenas modificadas. O que vocês acham? E quando a gente segue mais à frente pra cabana, a gente vê o Gyoko conversando com o Kanamori antes de realmente atacar ele. E isso é completamente diferente do mangá, que de primeira a gente já vê ele atacando o ferreiro. Então é mais uma alteração na obra. O Ufotable não cansa mesmo. E com relação ao Haganezuka forjando a espada, todo concentrado, com super foco, e o Gyoko ficando pistola com ele, todo esse momento aí igualzinho, não tenho o que falar. Só que momentos depois disso a gente tem uma baita de uma mudança. E isso acontece na cena da revelação do rosto do Hotaru. No anime, o Gyoko ele ataca o Haganezuka e percebe que mesmo sangrando, ele continua forjando a espada. E no mangá, não é bem assim que acontece. Lá o Gyoko ele ataca o Haganezuka, mas não é com um corte de água que nem a gente vê no anime. No mangá, a gente tem um peixão boladão que surge do vaso do Gyoko e causa vários cortes nas costas do Haganezuka. O confuso é que esse peixe ele surge do nada, cara, e ele desaparece também do nada. E é apenas com um golpe no mangá que a máscara do Hotaru quebra e o seu rosto é revelado. Ainda bem que mudaram essa cena, porque sinceramente, esse peixe aparecendo não fez o menor sentido. Não que ele não pudesse sair de um dos vasos do Gyoko, mas a maneira que foi feita ali nos quadrinhos ficou bem estranho. E quando a gente volta pro Tokito, que tá conversando com aquela visão espectral do que aparentemente é o Tanjiro, tudo é igualzinho do diálogo deles, da cena em si, não tem nenhuma mudança. E depois de toda essa conversa, a gente vê o Kotetsu chegando pra ajudar o Tokito, e no processo dele tentar ajudar, ele acaba sendo atacado por um peixe bizarríssimo de bigode. E nessa parte também, zero mudanças. E quando a gente chega pertinho do final, nós temos um momento lindo do Kotetsu passando bolhas de ar pra dentro da prisão do Tokito. E cara, é simplesmente igualzinho. Comparar o mangá e o anime aqui, não tem como identificar nenhuma diferença. É um verdadeiro Ctrl+C, Ctrl+V. E pra finalizar o episódio, nós temos o Tokito partindo a prisão de água com a segunda forma da respiração da névoa, névoa de 8 camadas. E essa parte também é idêntica ao material original. O único detalhe diferente dessa cena final seria que no mangá, logo que ele sai dali, ele já começaria a se levantar e tudo mais. Enquanto no anime nós temos ele falando rapidamente: eu me lembrei agora, Tanjiro. Ele tinha os mesmos olhos vermelhos que você. E essa foi a comparação completa do 7º episódio pro mangá, galera. Cada vez mais a Ufotable tem adicionado cenas e modificado algumas coisas do mangá. O que vocês estão achando disso tudo? Comentem que eu quero muito saber. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até mais e falou!